chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus trilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Então, eu gostaria de iniciar dizendo a você que, em relação a esse assunto, até o tema que coloquei nas nossas transmissões, ou seja, o que eu não sei sobre o perdão, ele é mais provocativo, tá, do que presunçoso. Na realidade, a ideia é que nós temos, à medida que o tempo passa, principalmente, né, quando somos jovens, achamos que sabemos tudo. Quando envelhecemos, aí nós temos certeza que sabemos de tudo mesmo, e podemos ensinar a todos. E alguns assuntos parecem para nós bastante conhecidos, parece que os dominamos perfeitamente. É por isso que, na verdade, a sugestão do tema foi isso. É de nós revisitarmos o assunto e verificarmos aquilo que de fato eu não sei, ou que eu não percebi, ou que de alguma forma me passou despercebido, ou que eu esqueci. Então é essa a intenção, de voltarmos a esse assunto tão relevante, tão importante quanto é o perdão. Discutir exatamente essas perguntas que foram suscitadas aqui. 15 perguntas que foram me enviadas e que foram classificadas para tentar realmente trazer uma resposta bíblica a cada uma delas. Eu sei que existem inúmeros vídeos falando sobre esse assunto, porque perdão é mais do que um assunto bíblico, é, na verdade, uma necessidade humana. Sei que vocês encontrarão um farto material, tanto de pregadores, de pastores, como também de outras pessoas sobre o assunto. A intenção aqui não é, a diferença talvez, não é que a nossa intenção seja te ensinar como fazer, não é aquela ideia de faça você mesmo, sabe? Aquela ideia que você vê no YouTube como é que você constrói uma mesa, como é que você faz uma refeição e como é que você pode acessar uma receita de perdão. Não é essa forma, digamos assim, pragmática, da perspectiva principalmente do perdão. Até para nós dizermos como agir e como proceder nessa nossa ação de perdoar as pessoas, vem acompanhada, obviamente, da necessidade de entendermos o que o perdão é, de termos um conceito correto sobre ele, de entender por que, de fato, é tão importante, necessário e essencial à minha vida a prática e o exercício em si do próprio perdão, e de compreender também quais são as consequências, né? Principalmente se a minha atitude for a atitude de não perdoar, de preservar ou de ressentir todas aquelas dores e sofrimentos pelos quais eu passei. Então, a intenção é exatamente essa, é olhar para o perdão sobre essas perspectivas. Em outras palavras, a abordagem aqui, os irmãos já sabem, já me conhecem, as pessoas que estão conosco, não é nenhum coaching. Então, não espere aqui uma ação, digamos aqui, meio de treinamento de como perdoar, porque, na realidade, talvez eu esteja mais precisando de treinamento do que, na realidade, munido de capacidade de poder ensiná-los sobre isso. Então, para ser honesto aqui, é preciso caminhar com alguns princípios, antes mesmo de falar sobre o perdão, que eu gostaria de compartilhar com você.
primeiro lugar, eu queria dizer a você que eu parto do princípio, e creio, e sei que muitos que me ouvem creem também, na inerrância bíblica, na sua infabilidade. Nós temos a Escritura como a revelação de Deus, como a palavra de Deus, perfeita. E baseado exatamente nesse princípio, é que nós abordamos todos os assuntos, inclusive assuntos do cotidiano da vida, como é o perdão, tá certo? Para nós, a Bíblia é a regra de fé e de prática. E veja bem, perdão implica em fé, e perdão implica, sim, na prática, mas a partir exatamente desse ponto inicial, de que, na realidade, a Escritura é a revelação da vontade de Deus. A Escritura não é um manual, não é, na verdade, quem sabe, um livro de, como eu já disse, de coaching, não é, na verdade, um livro de terapia, e nem mesmo é um livro de aconselhamento. A Escritura, na verdade, é a palavra de Deus revelada, e que nós, na verdade, recebemos por meio dela princípios que aplicamos às nossas vidas. O perdão é exatamente esse princípio do qual nós estamos também falando. Ora, se é esta questão, preciso então esclarecer que o nosso foco nesses encontros, nós não iremos abordar necessariamente o perdão de Deus por nós, o perdão perfeito, o perdão completo, pleno e suficiente dele. Não porque não seja importante, tá? Mas é porque é um assunto extremamente vasto, que vai muito além do que, na verdade, inclusive as preocupações e as perguntas nos vieram. Entendemos que sim, nosso foco é o perdão que deve existir entre nós, entre humanos, entre eu e você. O perdão que nós devemos praticar. Mas sabemos que o perdão de Deus é o modelo, é a referência. É exatamente aquela ação perfeita que Deus me atribui, ou que Deus, na verdade, me transmite para que eu seja capaz de repeti-la em nome dele e por amor a ele. Ou seja, por todas essas razões, a nossa primeira pergunta não poderia ser outra, mas sim, o que na realidade o perdão é. E antes de falar do que o perdão é, e aqui eu já talvez vá responder algumas perguntas, ou vou ter que voltar a elas mais adiante, eu gostaria de dizer aquilo que o perdão não é, principalmente nesses conceitos nossos mais contemporâneos. Tá? Alguns equívocos, e precisamos então esclarecer o que ele não é, para depois entendermos, se Deus assim o permitir, o que ele é. Então, em primeiro lugar, o perdão não é fingir ou negar que você não está sofrendo, que você não está, na verdade, ofendido, que você não está magoado, que aquilo que ocorreu com você não dói. Perdão não é você fazer, digamos, ter aquela conduta, aquele comportamento de manifestar aos outros negando uma dor que de fato você sente, negando, na verdade, aquela ira que está dentro de você, e às vezes é ira justa, e isso na verdade, isso não é perdão. Perdão não é negar esses sentimentos, perdão, na verdade, não é fingir sentimentos. Há um exemplo muito simples disso, talvez, e aí um exemplo bíblico. Vocês se lembram que depois de Pedro ter negado Jesus e o galo ter cantado, diz a Escritura que Jesus olhou para Pedro da cruz. E esse olhar que ele fez com Pedro, exatamente dali, nos dá uma clara demonstração de que Jesus não fingiu. Jesus, na verdade, não ocultou a sua dor, e aí não estou me referindo à dor física, mas todo o seu sofrimento, inclusive pelo ato do seu amigo, do seu discípulo, Pedro, ter lhe negado. Então, isso fica evidente. Então, perdão não é fingir. Segundo aspecto importante que nós precisamos entender é que perdão não é livrar a pessoa das consequências do seu erro. Não é, na realidade, nós simplesmente isentarmos, absolvermos as pessoas das suas faltas. O erro é erro. E, na realidade, o perdão não irá sempre e continuamente eliminar as consequências. Nem o perdão que Deus nos concede é assim. Deus nos livra da culpa. Deus nos livra de muitas consequências, mas outras ele permite que nós passemos por ela até para nos disciplinar. Então, é necessário. Se o perdão fosse, na realidade, uma absolvição, muitos criminosos deveriam, na realidade, uma vez perdoados, serem livres. E não é exatamente esse o princípio que devemos entender. Ou seja, eles podem ser perdoados, mas eles têm que pagar os seus crimes.
Eles precisam pagar pelo que fizeram. Ou seja, perdão não é livrar a pessoa da consequência do seu erro. Terceiro aspecto importante aqui para, digamos, alterar um pouco essa nossa confusão, é que perdão não é esquecimento. Eu sei que existe aqui uma certa dúvida, e talvez baseado, inclusive, no texto de Miqueias, capítulo 7, se você quiser acompanhar, em que Miqueias fala do perdão de Deus para conosco, e ao fazê-lo, Miqueias, na verdade, fala no capítulo de número 6, no capítulo de número 7, no verso 18, dizendo assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porém, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse texto, que inclusive é tomado muito poeticamente, capítulo 7, versos 18 e 19 de Miqueias, fala do esquecimento. Deus se esquece. Mas veja bem, primeiro, essa é uma linguagem antropomórfica. Deus não é como nós. Então, o fato em si não pode ser esquecido. Deus não esquece no sentido de não se lembrar mais. Essa é a perspectiva importante também em relação a nós. É impossível imaginar que uma ofensa, uma dor causada com tanta, digamos, com tanta profundidade em nossa alma, nós simplesmente iremos esquecer. Não, na realidade, nós iremos não esquecer o fato, mas os sentimentos, eles serão superados. Então, na realidade, perdão não é, na realidade, essa questão de esquecimento, e nós vamos voltar a isso mais tarde em um dos nossos encontros. Em quarto lugar, o perdão também não é justificar e não é também diminuir o erro. Tá? Não é tratar o erro como se ele fosse menor do que ele deveria ser. Tá certo? Então, na realidade, essa conduta que temos nós de diminuir, muitas vezes de menosprezar, muitas vezes de limitar o erro. Veja um exemplo claro disso. Quando Davi cometeu o pecado, tanto do adultério com Batseba, quanto do assassinato, digamos assim, de Urias, Natã, que foi falar em nome de Deus, não diminuiu o erro de Davi. Não tornou o erro de Davi menos grave do que ele era. Pelo contrário, deu a ele a dimensão correta do que ele havia feito. Então, Deus, na verdade, não espera que o perdão seja esse menosprezo pela gravidade da falta cometida. E, em quinto lugar, perdão também não é voltar a confiar e também não é necessariamente se reconciliar. Deixe-me colocar de uma outra forma. Para voltar a ter confiança e para, de alguma forma, haver reconciliação, o perdão é necessário. Mas nem sempre a existência do perdão implicará ou exigirá uma reconciliação, porque existem outros fatores envolvidos aí. E nós vamos falar sobre isso também nos nossos encontros. Só estou adiantando aqui aquilo que o perdão não é. Pensando sobre esse aspecto, eu gostaria de convidar, então, você para um texto no qual eu espero chegar a não diria todas, mas pelo menos a uma definição do que o perdão é e como nós devemos compreender. Por favor, capítulo 50 do livro de Gênesis. Sei que algumas pessoas talvez já até me ouviram falar nesse texto, mas peço a paciência para ouvir mais uma vez. Gênesis, capítulo de número 50. O texto é o verso 15 ao verso 21, que eu leio juntamente com vocês. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de seu pai. José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais,
pois eu vos sustentarei, a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Percebam, o contexto é muito conhecido de todos vocês. A história de José, um adolescente que foi tomado pelos seus irmãos, movidos de ciúmes pelos seus sonhos, né? E os sonhos que ele narrou, e que os seus irmãos iriam servi-lo, e movidos de ciúmes, seus irmãos, quase todos mais velhos que ele, o prenderam e o jogaram no poço, depois o venderam aos ismaelitas, que subiam exatamente para comercializar, alguns comerciantes, e dessa forma ele foi parar no Egito, foi escravo de Potifar, onde a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, principalmente na sua juventude. José rejeita e é acusado de tê-la, de fato, de alguma forma, agido com violência para com ela, e então ele é preso e passa na cadeia, interpreta sonhos, ganha confiança das pessoas na cadeia, e ele mesmo é esquecido na cadeia, até que os sonhos do faraó o fazem realmente sair de lá. Uma vida inteira. Nós estamos falando de um adolescente de 15 anos, e que, na realidade, só encontra liberdade muito mais velhos depois. Que foi privado da presença do seu pai, do seu irmão, Benjamim, que é privado exatamente da convivência do seu povo, tratado como escravo. Em todas as circunstâncias, ou seja, mostra que ele sofreu de escravidão, sofreu de prisões, sofreu de falsas acusações, sofreu todos os tipos de injustiças causadas exatamente por aquele ato que os seus irmãos promoveram. Portanto, uma situação que traz exatamente a esse, digamos, a esse campo, ou pelo menos a esse âmbito do que estamos dizendo. O pecado não foi simples, ele foi grave. Na verdade, eles furtaram da vida de José toda a sua convivência com seus familiares, submeteram seu irmão à escravidão pelos seus atos. Então, há uma profunda gravidade em tudo aquilo que fizeram. Não bastasse isso, no texto vocês observam, no verso 15, que os irmãos de José resolvem pedir perdão a José porque Jacó faleceu. Primeiro, há de se duvidar aqui desse pedido de perdão. Ele é muito conveniente, ele é muito circunstancial, digamos assim. Ou seja, ele na verdade é um perdão resultante de uma circunstância, de uma situação que, na verdade, lhes parece desfavorável. É o que eu chamaria de um perdão utilitário, como algumas pessoas até hoje praticam. Pedem perdão como uma espécie de ferramenta, de instrumento que possa, quem sabe, resolver algum problema que esteja sofrendo. Mesmo quando não se sentem culpados, ou mesmo quando não cometem erro, pedem perdão, porque dessa forma, de alguma maneira, pragmaticamente, de uma maneira utilitária, o perdão pode servir aos seus intentos, seus objetivos. É o que acontece aqui com esses irmãos de José. É um perdão totalmente conveniente, é um pedido de perdão conveniente. E por isso eles recorrem. Segundo, existe aqui não existe nenhuma indicação, nenhum registro de que o pedido que eles encabeçam, que eles encaminham a José, tenha sido feito por Jacó, de fato. Se você observar, dizem eles que nosso pai ordenou antes da sua morte, dizendo, ou seja, o pai dele, Jacó, deu uma ordem a José para que José perdoasse aos seus irmãos. Não existe nenhum registro disso. É muito mais provável que aqui, além dos pecados anteriores, além da conveniência do seu pedido, exista aqui um falso arrependimento, e não somente um falso arrependimento, mas inclusive também uma falsidade, uma informação falsa trazida até José, que chora diante daquilo que esses servos pedem e chora diante daquilo que os seus irmãos estão pedindo. O que nos interessa é a resposta de José. José dá uma resposta aos seus irmãos que vai nos ajudar a entender o que se passou com José, que verdadeiramente, ou no íntimo, como diz Jesus nos evangelhos, perdoou a seus irmãos. Então, observe. A primeira palavra de José está no verso 19. Respondeu-lhes José. Então ele disse, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? E essa frase ela é importantíssima, ou seja, nós estamos diante de um homem que sofreu absurdamente, mas que agora, quando um pedido de perdão lhe é concedido, ele não diz, eu perdoo vocês. Pelo contrário, ele diz, não temais.
Eu não vou, na verdade, ferir vocês e não vou escravizar vocês e não vou me vingar de vocês, porque eu não estou no lugar de Deus. Ou seja, isso nos leva a perceber que a negativa de perdoar, perdão, a negativa de conceder perdão, e vou evitar usar as palavras liberar perdão, embora seja sinônimo, mas essa negativa de conceder o perdão a alguém, de perdoar, na verdade, porque é um ato a si, não é o que eu dou ao outro, é o que eu faço diante de mim ou para mim mesmo. A negativa desse perdão é, na verdade, um ato de juízo, é um ato de punição. Na realidade, aqueles que não perdoam estão, de alguma maneira, tentando punir as pessoas pelos atos que lhe fizeram. É uma maneira de se vingar ou de retribuir o mal que recebeu. Quando José diz, não estou no lugar de Deus, José está dizendo, basicamente, que ele não é juiz. Quem julga é Deus. A soberana justiça vem de Deus. Portanto, ele confia nessa justiça. Não sou eu que vou, na verdade, puni-los. Não temas. Ou seja, o perdão, na realidade, aqui, implica nessa compreensão de que, na realidade, Deus é quem, de fato, julga. Há muitos reflexos desse pensamento, desse princípio, na Escritura, mas um deles eu gostaria de convidá-lo a ver. Romanos, capítulo de número 12, Paulo escreve aos Romanos, e nesse capítulo em particular, quando ele já está fazendo as exortações finais em sua carta, ele traz uma palavra muito importante no verso de número 17. Ele diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E acrescenta no verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nessa citação de Deuteronômio. Ora, o que Paulo está dizendo, que é basicamente a atitude prática de José, é a mesma coisa, ou seja, não deis lugar à ira, ou seja, não se vingue, não vingue a você mesmo, mas dai lugar à ira. Esse dar lugar à ira deve ser compreendido como se, na realidade, você precisa se afastar para que Deus exerça a sua justiça. Tá certo? É como se ele estivesse dizendo, afaste-se, porque essa questão é agora resolvida entre ele e aquele que, na verdade, o ofendeu. O que Paulo diz e o que José pratica são as mesmas coisas, ou seja, eu não estou no lugar de Deus. Eu não posso exercer o juízo. Eu não tenho em mim a capacidade plena de ser justo. A minha melhor atitude justa ainda é insuficiente, é completamente distorcida e muitas vezes excedente ou talvez muito aquém daquilo que a justiça deveria promover. Ou seja, a minha atitude não é uma atitude necessariamente justa. Então, diz José, eu perdoo. Mas ao invés de dizer eu perdoo, ele diz, não temais, eu não estou no lugar de Deus. Em outras palavras, ele confia na justiça que procede de Deus. Pare para pensar rapidamente e perceba, quando, por exemplo, a gente fica com aquela atitude quase rara entre nós, de ficarmos emburrados com alguém, tá? Cara feia, fechada. Em geral, o que nós estamos querendo fazer é que o outro sofra por uma dor que nos causou. Quase sempre. Nosso aborrecimento, não é que temos que fingir, mas nosso aborrecimento não é simplesmente o aborrecimento de alguém que está sofrendo, mas é muitas vezes a atitude de alguém que quer fazer o outro sofrer. Você me ofendeu, você me magoou, e agora eu vou fazer você sofrer por tudo aquilo que você me fez. Não estamos no lugar de Deus. É essa a resposta, pelo menos, que José nos dá. Segunda, ele diz aos seus irmãos, exatamente no verso 20, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Ou seja, lembre-se, não houve uma negação do erro. José não diz, vocês não se preocupem, né? Não foi nada, ou já esqueci, ou
tá certo? Aquela, digamos, atitude que temos às vezes. Pelo contrário, ele diz, de fato, vocês intentaram o mal. A atitude de vocês tem uma natureza maligna. O que vocês fizeram é coberto de erro, é um pecado grave. O erro não foi diminuído, a falta não foi justificada, não há nenhuma justificativa possível para a atitude que eles tomaram. Por essa razão, fica claro que o que leva José a perdoar não é uma, digamos, uma diminuição do mal sofrido. Pelo contrário, é exatamente uma justificativa, uma manifestação de quão mal foi a atitude deles. Perdão implica começa ou exige de nós esse reconhecimento de erro. Não, é tão importante que aquele que cometeu o pecado, cometeu a falta, cometeu a ofensa, reconheça o seu erro para que haja arrependimento, como é necessário que aquele que perdoa reconheça o erro, porque, do contrário, nosso perdão será desmedido. Se eu considerar a falta muito pequena, o meu perdão será pequeno. Vamos ver uma passagem sobre isso, quando Jesus diz que aquele a quem muito se perdoa, muito se ama. E é exatamente esse sentido, ou seja, nós não podemos desmerecer a falta. O que, na realidade, José diz é, de fato, vocês agiram com maldade. Vocês intentaram, vocês desejaram, planejaram, arquitetaram e executaram um plano maligno contra mim. Não há dúvida alguma quanto a isso. No entanto, ele diz, porém, Deus o tornou. E aqui nós precisamos ter um cuidado com essa tradução. Lembrar que aqui nós estamos com a versão de Almeida, e que parece que Deus tornou o mal e transformou o mal em bem. Mas não é essa a palavra originalmente que José proferiu e que está registrado na escritura aqui por Moisés. Na realidade, a palavra é outra. Ele está dizendo o seguinte, vocês intentaram o mal, mas o mal que vocês intentaram faz parte do plano de Deus. Deus intentou o bem. Ou seja, esse ato de maldade é um exercício da soberana providência de Deus. Deus usou o mal do coração dos irmãos de José para promover exatamente o seu propósito, o seu plano. E é exatamente isso que José está considerando aqui, ou seja, ele considera e confia na providência de Deus. O sofrimento em si tem um propósito que vai além de mim, e é esse o ponto fundamental. Se você puder observar, isso fica claro, por exemplo, na bênção que Jacó oferece sobre José, e que tem um caráter profético, inclusive. Se você olhar no capítulo 49, na minha Bíblia é a mesma página, no verso 22, ele diz, José é um ramo frutífero. Ramo frutífero, diz ele, junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Ou seja, José é aqui descrito por Jacó como o ramo que, embora esteja aqui junto à fonte para produzir em todo o ano, os seus ramos se estendem para além do muro, ou seja, vão além do povo de Israel. José é bênção a todas as nações existentes na época. José, na verdade, é instrumento de Deus para saciar a fome de vários países, de várias nações, utilizando isso, inclusive, do próprio Egito. Então, o que José entende é que, na realidade, há um propósito no seu sofrimento que vai além dele. Eu creio que esse é o ponto fundamental. Tanto é verdade que ele diz aqui no verso número 20, como lemos, que para fazer, ou seja, porém Deus intentou o bem para fazer, como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Ou seja, isso faz parte do propósito, do plano de Deus. Em outras palavras, além de confiar na justiça de Deus, José confia também aqui na providência de Deus. Embora eu venha sofrer, eu não vou sofrer a não ser que Deus permita que eu sofra. Embora eu venha sofrer, veja bem, o sofrimento cumpre um propósito que é maior do que eu, maior do que o meu bem-estar, maior do que a minha própria vida, maior do que a minha felicidade, os meus planos, os meus sonhos e etc. Esse talvez seja um dos nossos problemas com o perdão. É porque nós sempre julgamos o perdão a partir da nossa perspectiva. As pessoas frustram os nossos planos. As pessoas, na verdade, de alguma forma, podem, inclusive, deliberadamente, desfazer ou
se interpor ou de alguma maneira obstacular aqui algum plano, algum sonho, algum projeto que eu tenho. As pessoas, na verdade, roubam de mim a felicidade. As pessoas roubam de mim a alegria. As pessoas roubam de mim, claramente, todo sucesso, toda realização, toda prosperidade que eu possa esperar. As pessoas furtam de mim tudo isso. Ou seja, a minha vida passa a ser o centro exatamente dessa existência. É essa perspectiva diferente que José tem. Enquanto eu for o centro da existência humana, o perdão somente será, na realidade, útil ou conveniente para mim, mas não será, na verdade, uma realidade no íntimo. Ou seja, eu tenho que compreender, conforme José diz, que, na realidade, o mal, a ofensa que eu sofri, cumpre um propósito maior do que, na realidade, atender apenas os meus desejos, os meus sonhos e a minha vida final. Ou seja, essa a questão importante que José demonstra e que fica evidente nas suas palavras. Ou seja, perdão, de algum modo, a dor e o sofrimento pelo que ele passa, e o perdão procede daí, é a confiança que ele tem na providência soberana de Deus. Tudo faz parte de um propósito e Deus usou o mal de vocês. Vocês erraram de verdade, mas o erro de vocês fazia parte do plano de Deus. É essa confiança que leva José ao perdão. E por fim, se você puder observar, ele diz, no final, no verso 21, não temais, novamente, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, assim consolou e lhes falou ao coração. E aqui nós chegamos ao ponto talvez crucial nessa noite do que de fato o perdão é. Na realidade, o que José faz é não tratar os seus irmãos de acordo com o mal que lhe fizeram. É não tratá-los ou considerar o pecado deles como meio nessa relação que ele mantém com os seus irmãos. Ou seja, o que ocorre aqui é que ele não trata os seus irmãos de acordo com a sua falta. E perdão tem a ver exatamente com isso. Não diminui o erro, não esconde, não finge o sofrimento, a dor, a mágoa, tudo está presente aqui. Mas, apesar disso, e veja bem, há muitos sentimentos envolvidos aqui. Se você observar, verso número 17, quando os homens falavam com José, diz o texto que José chorou enquanto lhes falava. Veja bem, ele está comovido, levado a profundas emoções, e, portanto, o sentimento está presente, e aqui fica claro que a atitude de José é tratá-los não de acordo com o mal que fizeram. Ou se puder citar de novo o princípio de Paulo, em Romanos 12, mais uma vez, naquele texto que nós, agora há pouco, lemos, você deve observar as recomendações aqui, os princípios que Paulo expressa. Por exemplo, no capítulo 12, no verso 14, ele diz, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ou seja, você deve abençoar a quem te persegue, ser justo com quem é injusto com você, ser bom para quem é mal com você. Esse é o princípio do Evangelho. É esse princípio que está expresso aqui. Se você observar, por exemplo, verso número 18 vai dizer, se possível, quanto depender de vós tem de paz com todos os homens. Ou seja, aquilo que depende de você. E nós vamos voltar a esse texto depois, porque aqui fica claro que a reconciliação não depende só de uma parte. Mas, de qualquer forma, naquilo que depender de você, promova a paz. Viva em paz. Verso de número 20. Diz ele, pelo contrário, não se vingue, é o que ele disse, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. É uma outra perspectiva, mas o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso, ou seja, retribua com o bem o mal que lhe foi feito. Faça o bem àqueles que, na verdade, de alguma forma tentam lhe prejudicar. Se o teu inimigo que age contra você, você deve abençoá-lo, deve suprir as necessidades. É essa perspectiva, na verdade, que Paulo traz desse texto. E conclui com o verso 21, que é o mais importante, que talvez, dizendo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É quase que um resumo de tudo que ele havia dito anteriormente. Ou seja, o mal
nunca vence o mal. Somente o bem é capaz de vencer o mal. Não existe essa possibilidade de você imaginar que alguma vez o mal poderá vencer o mal, que o mal multiplicado poderia, de alguma forma, desfazer o mal que foi feito. Esse é o grande equívoco, digamos assim, da nossa sociedade, da nossa civilização contemporânea, inclusive, que ignora esse fato e muitas vezes age pensando que o mal poderia, de alguma forma, alterar ou corrigir um mal que foi praticado. Somente o bem sana o mal que foi praticado. Ora, o que José diz aqui é a mesma coisa que Paulo está dizendo. Não tem mais. Vocês me prenderam, me deram como morto por meu pai, me venderam, fui vendido como escravo, depois de escravo me tornei prisioneiro, passei por risco de morte durante boa parte da minha vida, e finalmente, na realidade, agora vocês me pedem perdão. Mas embora vocês tenham feito todo esse mal, e agora, depois que o pai falece, ainda convenientemente apresenta essa falsa ordenança do seu pai, de um pedido de perdão, a resposta de José é uma só: não temais, a vós outros, eu vos sustentarei, a vocês e aos vossos filhos. Não tenham medo, eu sustentarei. Consolou e falou ao coração dos seus irmãos. Ora, não sei se você percebeu, mas afinal de contas, o que o perdão é? O perdão é uma promessa. Esse é o ponto e talvez a definição que eu gostaria de chegar com você desta noite. O que José fez aqui foi uma promessa. Ele prometeu aos seus irmãos. José não disse que esqueceu o que eles fizeram, pelo contrário, ele cita. José não disse que não estava sofrendo por tudo aquilo que ocorreu, pelo contrário, seus sentimentos estão aflorados aqui, como vimos. José não está, na verdade, diminuindo o pecado dos seus irmãos. José não está, em momento algum, eliminando as consequências que os seus irmãos iriam sofrer, normalmente, claramente, com o seu pecado. O que José está fazendo é uma promessa: não temais, eu cuidarei de vocês, embora vocês tenham feito o mal para comigo. Eu vou sustentar vocês e os seus filhos, embora vocês tenham me abandonado, sem sustento. Percebam que é uma promessa. Essa promessa que, na realidade, o perdão significa. Quando eu perdoo, eu estou prometendo. E veja bem, é uma promessa que diz respeito a Deus, prometendo a mim mesmo e prometendo à pessoa a quem eu ofendi, que eu não irei tratá-la de acordo com a sua falta, que eu não vou retribuir o mal que ela me cometeu, que, pelo contrário, eu vou buscar fazer-lhe o bem e não o mal. O perdão é exatamente essa promessa, esse compromisso. Promessa que Deus faz e, claramente, como Ele é fiel, cumpre. Promessa que, no nosso caso, nem sempre é cumprida perfeitamente. Mas é essa promessa. Quando você declara que perdoa alguém, você não está dizendo que não tem sentimentos, que não está irado, que não está magoado. Você não está dizendo que vai esquecer e nunca mais vai se lembrar do que ocorreu. Nada disso. Você está dizendo que você não se relacionará com essa pessoa de novo, baseado nessa falta, baseado nesse pecado, baseado nessa ofensa. A sua relação é reconstruída a partir de novas bases. Em outras palavras, isso é possível? Talvez você esteja chegando à conclusão, provavelmente não. Mas eu vou dizer que sim, desde que você, primeiro, confie na justiça de Deus. Não seja juiz. Deus é quem julga. Deixe a ira de Deus se manifestar convenientemente de maneira justa. Ou seja, não vingue a você mesmo. Pelo contrário, elimine essa mágoa, esse ressentimento, porque, na verdade, o juiz é Deus. Deus é justo para, de fato, cumprir o que for necessário. Então, é baseado nessa confiança na justiça de Deus. Confiança na sua providência. Nada acontece na sua vida que seja um acaso. Não é simplesmente a deliberação de homens. Se as pessoas te fazem mal, entenda que faz parte desse processo um propósito de Deus que vai muito além dos seus sonhos, dos seus planos, da sua existência. Aliás, faz muito bem a nós, e aqui eu quase disse, faz muito bem a nossa saúde, inclusive emocional, entendemos que nós não somos o centro do universo. Existem, sim,
propósitos maiores do que eu, e a minha vida deve viver em função desses propósitos, que são os propósitos de Deus. E se cabe, se aprover a Deus fazer com que eu e você passemos por sofrimentos para seus propósitos serem cumpridos, é exatamente o que nós viveremos. Foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Ruth, foi assim, na verdade, não com Ruth, mas inclusive com Noemi, foi assim com Davi, foi assim com Jeremias, foi assim com uma enormidade de pessoas que sofreram. Estevão, o diácono eleito, é apedrejado logo no início do seu ministério. Ou seja, se isso cumpre o propósito de Deus, então esse propósito tem mais valor. Creia na providência soberana de Deus, confie nela, porque é Deus agindo. Ou seja, o que os homens intentam de mal faz parte de um propósito divino e bom. O bem é o que Deus planeja. E por fim, retribua o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, que é o Evangelho. Confie nele e realmente você conseguirá prometer a Deus, prometer a si mesmo, principalmente. E se for o caso, prometer a outra pessoa, quando possível, que você não irá tratá-la de acordo com a ofensa que ela cometeu. E essa é a perspectiva que eu gostaria de trazer para nós esta noite. Perdão é uma promessa. Então, cumpra a promessa que você fez.